Essa é uma aula de microbiologia da professora Nicole Meirelles. A sua distribuição ou seu uso inadequado não é permitido, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente estuda microbiologia é o universo das coisas. Da onde que viemos, como viemos, os primeiros micro-organismos, o que é um micro-organismo, o que é uma bactéria, o que é um micróbio. Então é isso que a gente vai estudar hoje, nessas aulas. Beleza? O Big Bang, né, ele ocorreu cerca de, olha quantos milhões de anos. Quase 14 milhões de anos. Beleza? Então a Terra, ela se formou cerca de 4,6 bilhões de anos. Do Big Bang até a formação da Terra, muitos bilhões de anos se passaram. Beleza? A atmosfera inicial, ela era rica em CO2, metano, monóxido de carbono e nitrogênio. Isso daqui é importante, beleza? Isso daqui é importante. Toda vez que for importante, eu vou fazer uma bolinha na frente. Isso daqui é importante. Importante. A ausência de oxigênio e a presença intensa de atividade vulcânica. Então, a gente tinha muitos vulcões, era muito quente, muito CO2, muito CO, muito metano e muito nitrogênio. Essa era a nossa Terra primitiva. Como que se formou os oceanos e as primeiras formas de vida? Tá? No livro de Dinâmica da Terra, primeiro período de biologia, a gente lê que essas primeiras formas de vida, né, elas precisaram de um meio aquoso e de uma fonte de calor para elas se produzirem, né, para elas crescerem, para ter um ambiente adequado para a vida. Então, acreditam-se que os raios, né, quando eles caíam na Terra, eram responsáveis por esse calor. E as chuvas faziam o meio aquoso. Então, a água chegou na Terra por meio de asteroides, beleza? E formou os primeiros oceanos primitivos. E isso daqui é importante. Isso daqui é muito importante. Deixa eu mudar essa corzinha aqui para ficar mais chamativo. Isso daqui é importante, gente. Não tá... Deixa eu pegar uma cor melhor. Isso daqui é importante. Estromatólitos foram os primeiros fósseis de micro-organismos formados há 3,6 bilhões de anos. Isso daqui é importante. Beleza? A revolução do oxigênio. A gente teve os primeiros organismos fotossintetizantes que geraram esse CO2. O O2, ele começou a reagir com o ferro que estava dissolvido no mar, tornando mais claro. O acúmulo de oxigênio permitiu que houvesse uma vida aeróbica, ou seja, que dependesse desse oxigênio para sobreviver. A diversidade microbiana no solo. No solo, há micro-organismos celulares, bactérias e fungos e pluricelulares, que são ácaros, né, tardígrafos, nematóides, enfim. Muitos são essenciais para os ciclos biogeoquímicos. Novamente, importante. Isso é pergunta de prova. Quais micróbios ou micro-organismos fazem parte do ciclo biogeoquímico? Quais micróbios vão passar por esse processo? Quem vai, né, passar por... Isso é uma pergunta de prova. Foi pergunta de prova do ano passado. Outra pergunta de prova.
O que são os ciclos biogeoquímicos? Está na aula 10, tá? O que são os ciclos biogeoquímicos? Pergunta de prova. Você tem que falar sobre o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio e quais os micróbios e quais etapas os micróbios participam dentro desse camarada. Isso é pergunta de prova. Outra pergunta de prova também é a relação das formigas e o nosso corpo. Por exemplo, qual é a relação das formigas, né, e o material decomposto no solo com o nosso sistema intestinal, por exemplo, e os micróbios? O que os micróbios fazem na Terra, junto com as formigas, que fazem no nosso corpo e é benéfico para as formigas e para a gente? Isso também é pergunta de prova, tá? Pesquisa sobre isso. Relação das formigas com os micróbios e relação dos micróbios com o intestino humano. E aí já foram 3 perguntas de prova. Geralmente, na prova de microbiologia, eles sempre falam da prática. Sempre. Outra coisa que pode cair na prova: pasteurização. O que é pasteurização? Isso não está nos complementos, né? Assim, que é, acredito que não, mas pasteurização vai cair na prova. Isso é uma das primeiras perguntas que caem. Então vamos lá. A atividade prática, que foi a tragédia na garrafa, né? Que vocês colocaram lá todos os componentes e vão, daqui um semestre, né? Daqui 3 meses, olhar o que vocês querem achar nessa garrafa. Vocês querem achar nessa garrafa o biofilme, as bactérias. Isso que você quer encontrar na garrafa. Beleza? Biofilmes e micro-organismos. É isso que vocês vão ver na garrafa. Olha como que é formado os biofilmes. Ó, a gente vai começando a ter um acúmulo pequeno. Depois, ó, formação de microcolônia, formação de matriz e a maturação do biofilme e a dispersão. Então, quando essa matriz ela atinge uma determinada quantidade, ela se rompe, voltando para o estágio inicial. Isso é o biofilme. Beleza? Então, biofilmes são comunidades microbianas que se aderem às superfícies. Elas podem se aderirem ao dente, quando a gente não escova, não faz a higienização correta. Elas podem se aderir a tubulações, causando problema. Isso também é pergunta de prova. Beleza? Um exemplo, a placa bacteriana dos dentes. Formação semelhante aos estromatólitos, lembra? Lembra do primeiro slide que a gente viu, que eu falei sobre a importância dos estromatólitos? Então, a formação é semelhante com a deles, que deram origem a grandes depósitos de calcário. Beleza? Então, os estromatólitos deram origem a grandes depósitos de calcário. Isso também é importante. Criptobiose. O que é isso? Que palavra é essa? São organismos como os tardígrados. Então, esses camaradinhas aqui, ó, bonitinhos. Vamos ampliar a imagem. Olha como que é a sua visão microscópia. Organismos como eles entram em criptobiose em diversas condições. Ó, são vários tipos. A gente vai ter o anidrobiose, criobiose, osmobiose, anaxossobiose. Então, na falta d'água, no congelamento, mudança de pressão e ausência de oxigênio. Então, a gente pode ter que esses organismos, eles entram em um estado extremo. E isso pode estar relacionado a várias coisas, como a falta de água, o congelamento, enfim. Beleza?
os micróbios e a vida humana. O fitoplâncton, ele vai produzir cerca de 90% de oxigênio atmosférico. Então, um carinha tão pequenininho, ele é capaz de fazer uma contribuição tão grande. Beleza? Além disso, esses camaradas, né, esses micróbios, eles fazem, né, eles são responsáveis também pela produção de biocombustíveis. Leveduras fermentam o etanol. O que é isso? O processo de pasteurização, o processo de fermentação são perguntas que podem cair na prova. Eles também podem ser responsáveis pela compostagem e biorremediação, ciclagem da matéria orgânica e limpeza dos ambientes contaminados. Isso é importante. Biorremediação. Esses camaradas, eles entram em ação para limpar lugares contaminados até de microplásticos, por exemplo. O uso de pseudomonas ou de Dionella, né, que são cepas de bactérias, elas podem fazer a limpeza de ambientes contaminados, até por petróleo. Beleza? A invisibilidade dos micróbios. Isso daqui é importante, tá? Isso aqui é importantíssimo. Bactérias têm cerca de 1 micrômetro e são invisíveis a olho nu. A gente não consegue ver, tá? O olho humano só percebe objetos maiores que 0,2 milímetros. Beleza? Os micróbios estão presentes no ar, no solo, na pele e nos objetos ao nosso redor. Vocês fizeram uma prática, né? Carimbaram o dedinho lá. Isso a gente consegue ver as bactérias residentes e bactérias transitórias. Isso também é pergunta de prova, tá? Por que quando lavou o dedo a gente teve mais bactérias e menos diversidade? Quando a gente vai lavando a mão, a gente vai liberando as bactérias residentes do nosso corpo. A primeira vez que vocês carimbaram com o dedinho lá, vocês tiveram as bactérias transitórias, que é bactérias que a gente bota a mão nas coisas, né? E elas vão se aderindo aos dedos. Beleza? Quando a gente lava, a gente faz a primeira lavagem, a gente remove uma boa quantidade dessas bactérias. Quando a gente faz a lavagem novamente, a gente libera as bactérias residentes no nosso corpo. Então, bactérias residentes já estão com a gente em menor diversidade. Bactérias transitórias não estão com a gente, passam pela gente, porém com uma grande diversidade. Beleza? Anote isso daí, isso é importante. Formação de colônias bacterianas. Os micróbios, eles crescem e formam colônias, visíveis quando têm nutrientes adequados. Um experimento feito com placas de Petri, após 48 horas de exposição ao ar, colônias maiores de bactérias com menor tempo de geração. Vocês fizeram isso, né? Isso daí foi feito em laboratório. Beleza? Foi o que eu acabei de explicar. A presença de micróbios no corpo humano. Olha só, uma colher de chá de solo contém 1 trilhão de micróbios. Isso no solo. Beleza? A boca humana tem mais micróbios do que a população de Nova York. Cara, estima-se que a gente tenha de 1 a 2 quilos de bactérias no corpo. Então, o intestino ele vai abrigar cerca de 7 milhões de micróbios.
né? Isso é uma quantidade surreal, são muitos micróbios. A gente não tem essa dimensão de micróbios enquanto a gente não estuda sobre micro-organismos. Então, a proporção de células humanas está para trilhões de micróbios. Então, 10 milhões de células humanas está para 100 trilhões de microbianas. Então, os micróbios, eles estão presentes no nosso corpo e são responsáveis por várias funções. E a gente não tem dimensão disso enquanto a gente não vê isso na prática. Então, a gente vai ver aqui algumas curiosidades sobre esses micróbios. O peso total deles, como falado anteriormente, varia de 1 a 2 quilos. As mitocôndrias, elas são descendentes de bactérias de endossimbiose. Isso aqui também é importante. Os micróbios habitam a Terra há cerca de 3,8 bilhões de anos. E eles só foram descobertos com o uso do microscópio. Beleza? Os biofilmes a gente já viu, né? Que são colônias de micróbios que se aderem à superfície. É importante. Podem causar entupimentos de tubulações e formação de placa dentária. Vimos também. Contém células sésseis, fixas e planctônicas. Isso daqui é pergunta de prova. Os biofilmes, eles são sésseis ou eles não são sésseis. Então, eles podem ser sésseis e podem ser planctônicas. Eles podem nadar, podem ser livres ou eles podem ser fixos, tá? Isso daqui é importante, pergunta de prova. Beleza? A gente tem os líquens também, que é uma associação simbiótica, tá? Os líquens são a união de fungos e algas cianobactérias. Beleza? Esses camaradinhas, eles parecem com isso daqui. Os fungos, eles vão fornecer a proteção e a estrutura para esses organismos, enquanto as algas, elas vão fazer a fotossíntese, tá? Alguns estudos, né, diz que alguns líquens, eles são capazes de formar solos ao degradar rochas. Então, eles atuam também na degradação, né, de rochas e formação do solo. Beleza? A gente fez os micróbios na pele, né? Que eu também comentei sobre isso. E isso também cai na prova, tá? Geralmente, quando os professores eles dão práticas, né? Pra você aprender. Então, às vezes, pode cair na prova. Na prova do ano passado, de microbiologia, caiu sobre as placas de Petri. Caiu sobre a garrafa. Se eu não me engano, acho que perguntaram assim... qual o intuito de fazer essa vida primitiva na garrafa? E o intuito é ver como era, né, a vida primitiva há milhões de anos atrás, tá? Mas o que a gente quer ver? No final do período, o que a professora quer ver é se teve a formação de biofilme, se a garrafa ela murchou, se ela não murchou, se teve a expansão da garrafa, né, emissão de gás. Então isso é o que a gente quer ver. Eu falei para você também sobre a bactéria, sobre a bactéria transitória e a bactéria residente. As bactérias transitórias, elas passam do nosso corpo de um lado para o outro, não é mesmo? E as residentes, elas são fixas no nosso corpo. As residentes não são prejudiciais, pelo contrário, né? Elas formam uma barreira natural pra gente. Então, o experimento da plaquinha de Petri é justamente pra gente ver isso, né? É pra gente ver os micro-organismos no nosso corpo e no ar. Beleza? E isso daqui é importante também em matéria de prova. Pergunta de prova, certeza, 100%. 100% vai cair na prova sobre isso. A diferença das bactérias positivas para negativas. As positivas, elas têm uma parede mais grossa e retém a violeta genciana. Beleza? As negativas,
elas possuem uma parede muito fininha. Então, elas vão perdendo a coloração roxa. Por isso que vocês fazem a coloração no laboratório com iodo, né? Porque essas camaradinhas, elas quando fazem a lavagem, elas perdem a cor da violeta. Então, é necessário o iodo para elas ficarem vermelhinhas e a gente conseguir visualizar elas. Beleza? Envolve Lugol, álcool e fucsina. Pesquise sobre isso. Pesquise, tá? Pesquise sobre isso. Pesquise muito. Porque talvez, não é sempre, mas talvez, a prova pode pedir para você explicar o método de coloração gram positiva e o método de coloração gram negativa. O que vocês fizeram no laboratório? Vocês pegaram uma amostra, né? Sei lá, vocês pegaram uma amostra de levedura, aí botou num becker, depois vocês hidrataram, né? Depois vocês fizeram um esfregaço na lâmina. Depois, o que vocês fizeram nessa lâmina? Vocês levaram até o fogo. Depois vocês coloriram ela com violeta genciana, depois vocês passaram o álcool, depois vocês passaram o iodo. Então, esses processos que acontecem para a coloração, etapa 1, etapa 2, você precisa ter em mente, tá? Precisa ter em mente para poder saber como que faz e explicar na prova. Porque isso é fundamental para um biólogo. Um biólogo precisa entrar no laboratório e saber colorir uma célula. Isso é fundamental. Beleza? Então, a disciplina espera que você saiba fazer isso. Arqueias. Arqueias não são bactérias, tá? Arqueias não são bactérias. Elas vivem em ambientes extremos, tá? Como fontes termais, mares gelados, pântanos e solos. Elas são procariontes, distintos das bactérias e eucariontes, ou seja, a arqueia não é bactéria. E elas foram descobertas nos anos 70. Beleza? Aqui a gente vai ver a diferença de arqueias, bactérias e eucariontes. Presta atenção que isso é muito importante. Parede celular. Olha só. De que é formado essas paredes celular? Ela é formada por bactérias, peptidoglicano, tá? A parede celular da bactéria é formada por peptidoglicano. As arqueias por polissacarídeos e proteínas sem ácido murâmico, beleza? E os eucariontes nas plantas é formado por celulose, nos fungos por quitina ou ausentes, como é o caso dos animais. Beleza? Até aí foi? O DNA, como que é o DNA desses camaradinhas? As bactérias, elas não têm estonas. Já nas arqueias e nos eucariontes, elas têm. As arqueias, elas podem ser termofílicas, elas podem aguentar diversas temperaturas, elas podem aguentar diversas diferenças de salinidade, ambientes muito salinos. A membrana celular das bactérias e dos eucariontes é formada por lipídios com ligação ao éster e aqui ao éter. Então tem diferenças. Os habitats, as bactérias e eucariontes vivem em ambientes comuns e as arqueias em ambientes extremos. Bactérias não são arqueias. Eucariontes não são bactérias. São 3 grupos diferentes. Beleza? E a fotossíntese? A bactéria, né, é apenas cianobactérias. As arqueias, elas não fazem fotossíntese. E nos eucariontes são as algas que fazem a fotossíntese. Eles que vão realizar esse processo. Beleza? Até aí foi? A importância das arqueias. Olha só. Elas representam 20%
da biomassa do planeta. Elas participam do ciclo de carbono, nitrogênio e enxofre, produzem metano. Isso daqui é importante. Resistem a ambientes tóxicos, são usadas em biotecnologia, biorremediação e síntese de enzimas industriais. Beleza? Ó. Arqueias no meio ambiente no corpo. Elas, lembra que eu falei para você pesquisar sobre a relação dos micróbios e as formigas e a relação dos micróbios com o corpo humano? Ó, olha só. Elas são encontradas no trato digestivo de ruminantes, que são as vacas, né, os bois, insetos e humanos. Micróbios metanogênicos. O que são micróbios metanogênicos? Fala pra mim. O que são? São micróbios, não sabe, se sabe, já falou, né? São micróbios que produzem CH3, carbono, metano. Elas vivem em pântanos, esgotos e intestinos. Isso aqui também é importante. Algumas arqueias, lembra que eu falei das halofílicas, termofílicas? Então, elas podem sobreviver em condições de extrema temperatura, extrema salinidade, extremo pH, tá bom? 3 coisas. Elas podem sobreviver ao pH, salinidade, mais o quê? E temperatura. Beleza? Então, isso daí, elas precisam sobreviver. Elas são capazes de sobreviver. Belezinha? Ó, a atividade prática. Algumas questões em provas pedem sobre as atividades práticas. As atividades práticas têm como objetivo ensinar vocês como que acontecem algumas coisas. Beleza? Então pode ser que o professor pergunte na prova. Quando você faz uma atividade prática no laboratório, o professor ele entende que você entendeu aquilo que ele quis propor. Você, como futuro professor, né? A gente, como professor, quando passa uma atividade para o aluno, a gente espera que aquela atividade contribua, né, para a formação daquele sujeito. Então, quando o professor faz uma atividade prática, ele está querendo te ensinar coisas e, posteriormente, essas coisas vão ser cobradas em prova. Então, a atividade prática da carne, por exemplo, o que o professor quer? Qual é o objetivo desse professor? É fazer entender, né, que os alunos dele entendam a ação de conservante do solo e a presença de arqueias. Quando a gente enche uma carne com muito sal, a gente está fazendo o quê? Conservando aquela carne. Então, se eu botar uma carnezinha no sal e uma carnezinha sem sal, a carnezinha sem sal ela vai apodrecer mais rapidamente. E as carnezinhas com sal, elas vão fazer com que haja um conservante natural. Quando a gente tem um local extremamente salino, a gente tem presença de quê? De arqueias. Então, a carne salgada, ela contém micro-organismos viáveis, mas sem odor de putrefação. Ou seja, não vai feder. Beleza? Ó, e vocês vão fazer uma comparação da carne congelada, salgada e fresca. A fresca você vai ver que vai produzir, vai fazer um cheiro horrível. O sal, ele vai fazer com que haja, né, uma conservação mesmo. E a congelada não vai acontecer nada. Ela vai se manter ali congelada, né, intacta. A gente tem também, outra prática, né, que o professor propôs lá,
é a atividade sobre o efeito da radiação, o sol, nessas arqueias. Então, provavelmente a professora pegou uma placa de Petri hipersalina, né? Colocou essas bactérias halofílicas e colocou elas no sol. A radiação UV, ela vai danificar o DNA, formando dímeros de timina. Metade da placa coberta... Sim, eles provavelmente pediu ao aluno responsável por cobrir metade da placa. E após 72 horas, a gente compara o crescimento microbiano nas duas áreas expostas. Eu não sei como foi os resultados de vocês, mas vale a pena pedir aos alunos para ver, né, com quem ficou responsável, para você ter a noção de como que é e o que aconteceu com esses micróbios. Os micro-organismos marinhos, bioluminescência. Isso daqui é uma matéria importante para a prova, tá? A bioluminescência, ela ocorre em bactérias que utilizam luciferina, beleza? Geralmente, esses organismos que emitem essa luz, eles podem ser marinhos, né? Eles podem ser fungos, estar presente em florestas em todo mundo. Eles podem estar presentes também na bundinha de vagalumes, né, que emitem aquela luz para atrair seus parceiros, ou até mesmo para se livrar de predadores. Esses organismos marinhos que eles emitem luz, eles podem emitir uma luz verde ou uma luz azul. Eles vivem em simbiose com outros animais, né, auxiliando na comunicação e na caça. Esses organismos, eles podem ser bioindicador também. Quando eles estão presentes na água, significa que essa água, ela tá assim, limpa, sabe? Ela tá própria. Essas bactérias, elas podem auxiliar até mesmo na navegação. No escuro, né, em ambientes muito escuros, elas podem auxiliar os pescadores, né, na emissão dessas luzes. E alguns peixes também, quando eles se alimentam, eles podem ingerir essas bactérias. E essas bactérias, elas crescem e se multiplicam no intestino desses organismos. E depois elas são eliminadas como excreção. Então esses animais cagam, né, essas bactérias, então eles cagam fluorescente. Aí vocês fizeram, né, um experimento para cultivar as bactérias bioluminescentes, né, coletar amostras de peixes marinhos, inocular em cultura. Eu não sei se vocês fizeram isso, eu acho que vocês só riscaram com as bactérias luminosas, né, e aí após um determinado tempo elas se multiplicaram e emitiram luz, né, no escuro. O que é importante também para a prova de microbiologia, eu sei que falaram que o TIS é importante. O TIS não, os complementos são importantes. Os complementos são importantes. Os complementos a gente consegue extrair uma gama gigantesca de conteúdo que também está no livro. O livro ele pode estar um pouco desatualizado, mas os professores geralmente utilizam o livro para fazer suas provas. Então, sugiro que leia os resumos finais das aulas. Não dá tempo de ler todas as aulas, então vá lá nos resuminhos de cada aula, faça a leitura, tá? Outra coisa importante, leia o TIS 1 e o TIS 1, né? Eu acho que não fizeram 2 ainda. Se já fizeram o TIS 1 e o TIS 2, leiam o TIS. Eu acho que só foi um, né? Sobre as bactérias bioluminescentes. Leiam o TIS. Isso é muito importante. Cai na prova. Então, é importante ler. Beleza? Isso aqui se duplicou. Os micro-organismos, além deles contribuírem para o oceano, né, para o nosso corpo, para o corpo dos animais, eles também podem ser escravizados por nós, seres humanos,
beleza? Os micróbios, eles são essenciais na produção de alimentos fermentados, como iogurte, queijos. Essa fermentação, ela pode ocorrer pela ação de leveduras. Então, a gente vai ter a fermentação alcoólica e também por bactérias, que a gente tem a fermentação lática. Então, a fermentação alcoólica, né, por leveduras, pode ser o quê? Na formação de cervejas, vinhos. E por bactérias, a gente pode fazer, né, os queijos, iogurtes, bebidas fermentadas, como leite fermentado, que é uma delícia. Eu particularmente gosto muito. Então, o uso de micróbios para criar produtos é inovador e saudável. Beleza? Esses micróbios, eles não causam danos ao nosso corpo, né? Então, isso é bem inovador. Beleza? Experimento de fermentação com leveduras. Isso daqui também é legal. Não sei se vocês já fizeram, mas estão no complemento. O objetivo é observar a produção do gás carbônico e do álcool na fermentação. Então, vocês usaram um tubo de ensaio, fermento biológico, açúcar. Enfim, aí vocês vão misturar ali e vai ver que a maior produção de gás é numa temperatura ideal de 37. Aí aqui tem mais sobre o experimento, né? Formação de leveduras, que é na produção de pão, né? Quando a gente faz pão em casa, massa caseira, a gente percebe que quando em ambientes, temperaturas ambientes, esse pão ele já cresce, então ele já fermenta, as bactérias elas já fazem seu trabalho. Mas quando a gente coloca no forno também, né? O pão cresce mais ainda. Então, a gente consegue ver a fermentação também em leite aquecido, cultura de lactobacilos, fermentação, resfriamento, beleza? E esses produtos, né, eles podem também ser empreendedorismo. Além das indústrias, como na fabricação de vinhos e cervejas, esses micro-organismos, eles podem contribuir para uma produção caseira de alimentos e vendas de probióticos. O mercado, né, cresce com alimentos naturais e fermentados, pães artesanais, queijos artesanais, que fazem o uso dessas cepas, beleza? Mas para isso é necessário boas práticas de higiene e controle de qualidade, para não acontecer que aqueles organismos se multipliquem de forma exacerbada, para que ele não estrague o alimento. Então, testar receitas, documentar processos e compartilhar experiências é fundamental para a gente entender sobre essas cepas. Beleza?